Ele se transformou em mais um ponto turístico de Salvador. Com localização privilegiada em frente ao dique do Tororó, o estádio Otávio Mangabeira, mais conhecido como Fonte Nova, foi inaugurado em 28 de janeiro de 1951. Desde então, foi palco de grandes clássicos do futebol brasileiro e de eventos, levando milhares de baianos e turistas a conhecer o estádio. E o dia 25 de novembro de 2007 poderia ter sido um dia normal de jogo. Era uma partida de Bahia contra o Vila Nova, quando aos 43 minutos do segundo tempo, o anel superior da arquibancada cedeu, matando 7 pessoas e deixando mais de 30 feridas. Uma tragédia que marcou não só as pessoas que viveram aquele momento, mas todo cidadão soteropolitano. E foi pensando em homenagear as pessoas que perderam a vida neste dia, nesta tragédia, que o vereador Luiz Carlos criou o projeto de lei que indica a construção de uma placa com os nomes das pessoas que perderam a vida naquele momento. Bom, vereador, eu queria saber o que é que te motivou a construção desse projeto. Ô, Pâmela, para mim é muito importante essa homenagem, porque qualquer pessoa que passa aqui em torno da Fonte Nova vai ter 2 sentimentos. Um de alegria de ver uma importante obra sendo construída na nossa cidade, onde vão ser sediados jogos importantes da Confederação, da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Imagina ver o Brasil jogar aqui. Outros eventos importantes, musicais, que devem acontecer nesse estádio, será maravilhoso. Então nós somos tomados por um sentimento de alegria. Ao mesmo tempo, nos remete, como você bem introduziu, àquele dia que marcou a vida não só dos soteropolitanos, mas de todos os brasileiros, porque foi matéria que teve uma repercussão em todo o Brasil. Infelizmente, é assim que tem sido ocorrido no Brasil. As tragédias nos levam a uma reflexão e a necessidade de construção e de evitar novos acidentes. O mais recente, uma proporção muito maior da Boate 15. E aí desencadeou todo o Brasil a necessidade de fiscalizar e encontra-se diversas irregularidades. Era o que estava acontecendo naquele momento com o estádio. Uma fatalidade, 7 pessoas foram vitimadas. E nós não podemos apagar essa história. Não é possível que nós nos lembremos apenas daquilo que vai proporcionar o estádio. É preciso que nós também tenhamos a sensibilidade de reconhecer que ali estavam torcedores apaixonados pelo seu time, que no caso era o Bahia, que estavam ali alegres, felizes, comemorando a chegada do time na segunda divisão e foram vitimadas por aquele acidente. Então, a ideia nasce daí. Eu fiz uma visita ao estádio no mês passado, no início do mês de janeiro, quando iniciamos os trabalhos legislativos, e aí veio a ideia de apresentar isso, que as pessoas que foram vítimas fossem homenageadas com essa placa. Porque o minuto de silêncio, como prevê também a indicação, ele só é aquele momento, depois passará. Mas a placa ficará marcada para todos quantos chegarem a esse estádio, lembrar que ali passaram torcedores apaixonados que foram vítimas dessa tragédia. E já que você falou também de um momento de reflexão depois que a tragédia aconteceu, o laudo pericial também disse que a Fonte Nova naquele momento não tinha uma estrutura para suportar o peso de toda aquela plateia de mais de 60 mil pessoas. A gente percebe muito que a gente acaba vivendo os momentos, chorando as tragédias depois que elas acontecem, quando na verdade falta um pouco de políticas de prevenção? Falta sim. Mesmo em off nós conversávamos do Rio de Janeiro, sempre ano após ano sendo acometidas por esses acidentes que vêm ocorrendo e em outros lugares no Brasil. Então a gente precisa de uma política de prevenção. Salvador, e aí tirando um pouco do futebol e falando de outras áreas, é preciso fazer um trabalho sério de prevenção, porque Salvador é uma cidade que tem terreno acidentados, e aí chega os períodos da chuva e começa aquela enorme preocupação. Então, a questão de Salvador e em todos
os setores, a gente precisa de prevenção. Quem previne evita um gasto, uma despesa e as surpresas. Bom, o projeto de lei já foi aprovado. Quais são os próximos passos agora para a colocação da placa? Pois é, graças a Deus foi aprovado por unanimidade. Todos os meus colegas compreenderam essa necessidade e a importância disso. E também no projeto vale a pena salientar que os familiares devam ser contemplados com ingressos para assistir os principais eventos que vão acontecer. A gente espera, agora está na fase final de implementação, a gente espera que isso seja efetivamente colocado em prática antes dessa inauguração. Vamos esperar e torcer para que isso realmente ocorra, Pamela. Com certeza. Bom, estamos aqui na frente da Fonte Nova, a obra que ainda está sendo finalizada, vai ser inaugurada no dia 7 de abril desse ano. Olhando para essa obra, para a magnitude dessa obra, vereador, o que é que te repassa isso? Pois é algo fantástico. A nossa cidade ter uma obra como essa e a minha alegria de alguma forma, estar participando disso, dando a minha contribuição, para mim é muito satisfatório. Em 2010, a Fonte Nova foi demolida para ser construída uma nova arena. E depois de 6 anos da tragédia, a previsão é que seja reaberto este ano para abrigar a Copa das Confederações e o Mundial de 2014. Até o fechamento desta reportagem, a assessoria de imprensa da Arena ainda não tinha sido informada sobre a inclusão da placa de homenagem.